Olá pessoal, eu sou o professor Caco, eu faço parte da equipe de Física do curso ESAG Vestibulares e eu escolhi hoje um tema muito interessante, um tema que cai muito nos exames vestibulares. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. E para você começar a entender isso aí, eu vou pedir que você imagine um corpo e sobre esse corpo várias forças atuando. Várias. Algumas delas você até já conhece, né? A força peso, né? Sempre na vertical de cima para baixo. A força normal, né? Que é reação ao contato com a superfície. Você pode imaginar também aqui uma força de atrito, né? Se opondo ao movimento. Enfim, você tem aí várias forças atuando sobre esse corpo. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou somar todas essas forças, não esquecendo que como força é uma grandeza vetorial, essa soma é uma soma vetorial. Legal, somando todas essas forças, eu vou achar uma única força que vai produzir o mesmo efeito que todas essas forças juntas. Essa única força, que é a soma de todas as forças que atuam no corpo, é a força resultante. Ok, o que essa força resultante vai produzir? Ela produz aceleração, ou seja, produz variação de velocidade. Muito bem, o que a segunda lei de Newton faz? Ela relaciona a aceleração, que é o efeito produzido, com a sua causa, que é a força resultante. Ela diz que a aceleração produzida é diretamente proporcional à força resultante. Gente, diretamente proporcional significa que se uma aumenta, a outra aumenta também. Em outras palavras, se eu quiser dobrar a minha aceleração, eu dobro a minha força resultante. Se eu reduzir a minha força resultante a terça parte, a minha aceleração, que é o meu efeito, vai ficar reduzido a terça parte. Gente, como é que eu faço para colocar isso aí numa equação matemática? Eu vou escrever da seguinte forma: força resultante igual a massa, que vai ser a minha constante de proporcionalidade, vezes a aceleração. Legal, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. Só que você tem que tomar cuidado, tá? Muita gente por aí fala assim, força é massa vezes aceleração. Isso não é verdade. Eu não posso pegar uma força qualquer lá no corpo, uma força F, e dizer que essa força é igual a massa vezes a aceleração. Massa vezes a aceleração é a força resultante, ou seja, é a soma de todas as forças que estão atuando no corpo. Eu vou pegar essa segunda lei de Newton agora e vou aplicar no conceito de força-peso. Gente, imagina um corpo caindo no vácuo, um corpo em queda livre. Se o corpo está em queda livre, a única força que atua sobre ele é a força de atração gravitacional, também conhecida como força-peso. Todo mundo sabe que, independente da massa, independente da forma geométrica, tudo que cai no vácuo cai com uma mesma aceleração, conhecida como aceleração da gravidade, que aqui na Terra fica próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Pensa comigo, vai. Se força resultante é igual a massa vezes aceleração, eu posso dizer que a força resultante aqui nessa situação, que é a força-peso, é igual à massa do corpo, vezes a aceleração, que é a aceleração de queda, que é o meu G, é a aceleração da gravidade. Daí eu vou concluir que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, P igual a mg. Uma coisa muito importante, ó, o peso é uma força, logo ele é medido em newtons. A massa é uma medida da inércia, logo ela é medida em quilograma. Outra coisa super importante, tá? O peso, ele depende do local. Se eu for daqui até a Lua, o meu peso vai mudar. Por quê? Porque a Lua me atrai com uma força diferente da Terra. A Lua, ela tem uma massa bem menor que a Terra, né? Então a força de atração dela é menor. Agora, se eu for daqui até a Lua, a minha massa muda? Não, a massa não muda, tá? Se eu tiver 80 kg aqui, eu vou ter 80 kg lá na Lua. Em outras palavras, o peso depende do local. A massa não depende do local. Tudo bem, gente? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Escolhi uma questão aqui bem bacana
para a gente utilizar todo esse conceito aí que a gente acabou de aprender sobre segunda lei de Newton, sobre força-peso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem aqui dois blocos interligados por um fio ideal que passa por uma polia. E aí o cara dá pra gente a massa do bloco A, que é 2 kg, ele dá a tração no fio, que é 5 newtons, e ele pede pra gente calcular a aceleração do sistema e a massa do corpo B. Lembrando que nessa questão não existe atrito, tá? E lembrando também que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos pensar um pouquinho, vai? Se não tem atrito para segurar esse bloco A, é lógico, quando esse sistema for abandonado, vai acontecer uma aceleração nesse sentido aqui, ó. Vai rolar uma aceleração. Poxa, se tem aceleração, se tem um efeito, tem que ter a causa, né? A causa da aceleração é a força resultante. Então nessa questão eu posso usar a segunda lei de Newton que a gente acabou de aprender. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Gente, só que para usar a segunda lei de Newton eu preciso saber quem é que faz o papel da força resultante, né? E para saber isso, só representando todas as forças que atuam nos dois blocos. Então você vai me ajudar agora, vai? No bloco A, eu vou representar inicialmente a força que a Terra exerce sobre ele, que é a força peso, que eu vou chamar de peso de A. Aqui no bloco A, como ele está apoiado, né, existe uma reação a esse contato, a esse apoio, que eu vou chamar de normal em A, NA. Existe também no bloco A uma força de tração. O fio puxa o bloco, eu vou chamar de T, tração. No bloco B, da mesma forma, eu vou ter a força que a Terra exerce sobre ele, que é a força peso de B. E vou ter também a força que o fio exerce sobre ele, que é a força de tração. Não esquecendo que a intensidade dessa força aqui é exatamente igual à intensidade dessa outra força aqui de tração, já que no mesmo fio eu tenho a mesma tração. Legal. Agora pensa comigo, ó. Segunda lei de Newton só para o bloco A, isolando o bloco A. No bloco A existem três forças. Eu tenho aqui na vertical, ó, normal e peso, mas na vertical existe um equilíbrio. Ou seja, a normal anula o peso. O que sobrou? Sobrou a tração. Então a resultante no bloco A é a força de tração. Tração igual a massa de A, já que eu estou isolando o bloco A, vezes a aceleração. Agora ficou tranquilo, né? É só substituir pelos valores que ele deu para a gente, ó. A tração é igual a 5, isso foi dado. A massa de A é igual a 2 vezes a aceleração. Daí você vai calcular com facilidade que a aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Nossa, que tranquilo, que fácil, né? Eu já tenho o valor da aceleração, ó, 2,5 metros por segundo ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou em busca da massa de B, ou seja, eu vou isolar o bloco B. Dá uma olhadinha comigo no bloco B. Ó. Eu tenho tração para cima, eu tenho PB para baixo. A minha resultante está para baixo. Por que ela está para baixo? Porque a minha aceleração está para baixo. Logo, a minha resultante será PB menos T. Vou escrever aqui, ó. Resultante no bloco B é peso de B menos tração, que é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Mais uma vez, ó, a minha aceleração para baixo diretamente proporcional à sua causa, que é a força resultante. Então, a resultante será a força que puxa, que é o PB, que está para baixo, menos aquela que atrapalha, que é a tração. Legal, gente. Continuando aqui, ó, pensa comigo, o peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Vamos colocar aqui, ó, massa de B vezes gravidade, menos a tração igual a massa de B vezes a aceleração. Agora a gente vai substituir pelos valores que ele deu pra gente, ó. O G é igual a 10, então vai ficar 10 MB menos a tração que foi dada também, que é igual a 5, é igual a
mb vezes a aceleração, que a gente acabou de calcular, né? Não esquecendo que a aceleração é de todo o sistema, tá? De todo o sistema. Então eu coloco aqui 2,5. Isolando a massa de B, ó, passando esse 2,5 mb para cá e fazendo essas continhas, você vai chegar com muita facilidade que a massa de B é igual a 2/3 quilograma. 2/3 quilograma. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que a segunda lei de Newton tenha ficado muito bem explicada para vocês, porque com certeza isso aqui vai aparecer muito nas provas dos vestibulares, tá? Obrigado e até a próxima.